Peço a palavra. Concedo ao vereador Cícero Teixeira. Na verdade, é um questionamento. Eu gostaria de saber por quê que está revogando. Só podemos poder explicar. A intenção, nobre colega, se me permite, em 86, já há muito tempo, foi concedido a ele esse título. Só que por questões aí, talvez internas, não sei, bem da época, ele não recebeu. E fazendo uma revisão de algumas coisas aqui no Legislativo e também sabendo da pessoa dele, o quanto ele presta relevante serviço social de Diamantina, eu tive a iniciativa de pedir a revogação e apresentar simultaneamente, através dessa Câmara, o novo título de cidadão honorário. Na verdade, é para ser um título atual, tendo em vista que o outro é de muito tempo atrás. Continua a discussão. Peço palavra. Concedo ao vereador Zé Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, demais os componentes da mesa, eu fui relator dessa matéria, senhor presidente, e após conversar com o nosso companheiro vereador Tarcísio, autor da matéria, nós chegamos à conclusão que inclusive eu recomendo no parecer que após a revogação que imediatamente se faça um outro projeto devido a importância dessa pessoa, de ele receber esse cidadão honorário. Eu acho que na ocasião ele teve votos contrários, então ele ficou um pouco chateado e não quis receber. E nós sabemos que o serviço do Dr. Márcio presta ao município de Diamantina e região é um serviço muito grande. E o vereador Tarcísio é nessa preocupação que ele fez esse projeto de revogação, que também essa casa tem a sensibilidade que, se ele apresentando um novo projeto, que ele seja aprovado por unanimidade de votos. Porque é muito difícil, senhor presidente, seus vereadores, porque eu lembro uma ocasião aqui também, Dom Zé Pedro, ele tinha escolhido Diamantina para morar e foi votado um título de cidadão honorário para ele e teve alguns votos contrários. E Dom Zé Pedro não quis aqui nem voltar mais a Diamantina. Então ele precisa ter muito cuidado com essa situação, porque eu tenho certeza que essa casa não vai negar de conceder a doutor Márcio esse título por unanimidade de voto. Por isso que eu, ao dar o parecer, eu pedi ao nosso companheiro vereador Tarcísio, sem interferir nas decisões dele, que ele, se ele puder apresentar imediatamente um projeto, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que conhecem o Dr. Márcio Gonçalves sabem da relevância do serviço que ele presta a Diamantina há anos, muitas vezes gratuitamente, não é nominato. Então, são pessoas que vêm trabalhando para a Diamantina sem pensar em dinheiro. Pessoas que realmente trabalham não só em Diamantina, é Diamantina e região. E eu lembro que, em uma ocasião, um senhor de uma certa cidade aí, ele teve um problema no rosto, uma pancada, não sei se foi um veículo, e eu fiquei impressionado de ver como que o Dr. Márcio conseguiu reconstruir a face desse senhor. Então, eu fiquei impressionado de ver como que essa pessoa ficou, e depois que... E a gente vê que não é por o dinheiro, é pelo amor da profissão e o amor maior que é do ser humano. Então, o Dr. Márcio é uma dessas pessoas que ajuda a crescer o nome de Diamantina, e aí a minha preocupação, e o vereador Tarcísio muito bem acertado, que é fazer ele essa surpresa, e eu acredito que essa Câmara também irá fazer. É o que eu queria dizer. Muito obrigado. Continua a discussão. Terminada a discussão, em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à aprovação do referido projeto permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos dos senhores vereadores presentes. O projeto que vamos votar a seguir, por um lapso que consta na pauta, não consta na pauta dos senhores vereadores. O conteúdo trata-se de um projeto que visa regularizar a situação de uma servidora dessa casa, que está dependendo da sua aprovação para que possa continuidade aos seus processos de aposentadoria no Fundo Municipal de Previdência, a FUNPREV. O projeto é 24/2012. Propomos ao plenário que o projeto de resolução número 24/2012, que seja apreciado nesse instante, que seja discutido e votado em primeiro turno, segundo turno e redação final simultaneamente. Senhor presidente,
Procedo, vereador Cícero. Só para deixar claro, apesar de não constar na pauta, ele constava na pauta da semana passada e é de conhecimento de todos os vereadores. Na verdade, nós só estamos protocolando nesse momento. Então, é o direito da servidora que cabe a gente aqui protocolar. É de conhecimento mútuo para que fique registrado. Correto. Terminada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado. Sendo assim, submetendo a discussão de excelentíssimos senhores vereadores, simultaneamente com o parecer opinativo emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto de resolução número 24/2012, previsto no subitem 1.3 da ordem do dia, de autoria da mesa diretora, propondo a complementação da resolução número 54/2012, acerca da transformação do cargo da servidora da Câmara Municipal, com o parecer opinativo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, recomendando a sua aprovação. Em discussão, o referido projeto. Terminada a discussão, em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à aprovação do referido projeto permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de voto dos senhores vereadores presentes. Submetendo a discussão dos excelentíssimos senhores vereadores o relatório elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada pelos termos da portaria número 26, de 25 de abril de 2012, composta pelos vereadores Sebastião de Jesus, Cícero Teixeira e Cássio Moreira, para apuração de denúncia a respeito da improbidade administrativa, sendo o fato determinado da utilização de bens públicos e o servidor público para compra de mudas cítricas, em benefício próprio do senhor Geraldo da Silva Macedo, prefeito municipal. Em discussão, o relatório. Presidente. Procedo. Informo Vossa Excelência que o projeto de lei complementar CMD número 03/2012 não foi... Não, eu vou votar após a votação do relatório. Eu só pedi isso, senhor presidente, porque eu estou acompanhando a pauta. Obrigado. Correto. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu queria solicitar a Vossa Excelência também que obedecesse a ordem da pauta, se for possível, para que apreciasse, uma vez que nós estamos apreciando os projetos, né, que esse projeto também pudesse ser apreciado. Não está na minha pauta, não. Em discussão, o projeto de lei complementar CMT 3, de autoria do vereador Cássio Moreira. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo ao vereador Cássio Moreira. O objeto do projeto aí, no caso, aí altera a medida de afastamento posterior à dimensão mínima das distâncias das divisas laterais previstas no zoneamento do anexo 1 da Lei Complementar número 101, de 30 de dezembro de 2011, questões sobre o uso e ocupação do solo urbano do município de Diamantina e da outras providências. Bem, meus companheiros, amigos vereadores, essa matéria, nós votamos ela aqui, já foi votada em agosto, só que, porém, a redação da matéria não ficou pertinente às adequações exigidas pelas normas. Aí foi vetada parcialmente o projeto. Dentro desse veto, foi sugerido até pela equipe de arquiteto do município como seria a redação do artigo, atendendo todas as normas cabíveis, questão do zoneamento. Só como essas adequações foi sugerido para a equipe de arquiteto da prefeitura, por um lapso lá, um descuido na hora de vetar a matéria, foi vetado tudo aquilo que era sugestão. Diante desse veto, para melhor atender os nossos munícipes, estou apresentando um novo projeto, revogando a lei em si, que se tornou a lei complementar número 107, de 7 de dezembro de 2012, e apresentando novamente essa matéria com redação sugerida pela equipe técnica do município, que vem atender aos novos munícipes de Diamantina. Diante de disposto, peço a compreensão dos novos pares e o apoio e o apreço de todos vocês a esta matéria. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra. Concedo ao vereador José Paulo. Senhor presidente, é só para cumprimentar o vereador Cássio por essa matéria, que é importante, porque, como ele mesmo disse, quer dizer, no veto, matéria importante, os afastamentos foram vetados com aquela proposta. E ele explicou muito bem que foi a proposta dos próprios arquitetos da prefeitura que foi elaborada essa nova matéria. E
e é muito importante para o povo do nosso município de Diamantina essa matéria. Então, é só para cumprimentar a Vossa Excelência, meu caro vereador, pela importância dessa matéria e solicitar o apoio dos pares aí para a votação da matéria. Muito obrigado. Continua a discussão. Terminada a discussão, em votação. Solicito o senhor secretário fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação e informar o resultado. Excelentíssimo vereador Cássio Moreira. Sim. Excelentíssimo vereador Lorival Alexandre. Sim. Excelentíssimo vereador Tarcísio Magno. Sim. Excelentíssimo vereador Sebastião Jesus. Sim. Sim. Excelentíssimo vereador Cícero Teixeira. Sim. Excelentíssimo vereador José Paulo. Sim. E excelentíssimo vereador Marcos Fonseca. Sim. Informo a Vossa Excelência, senhor presidente, que obtivemos unanimidade de votos sim. Diante da informação do senhor secretário, declaro o projeto de lei complementar CMD número 03/2012 aprovado por unanimidade de votos. Submetendo à discussão dos excelentíssimos senhores vereadores o relatório elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada nos termos da portaria número 26, de 25 de abril de 2012, composta pelos vereadores Sebastião de Jesus, Cícero Teixeira e Cássio Moreira, para apuração de denúncia a respeito de improbidade administrativa, sendo o fato determinado utilização de bens públicos a serviço público para compra de mudas cítricas, em benefício próprio do senhor Geraldo da Silva Macedo, prefeito municipal. Em discussão, o relatório. Terminada a discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Conselho, vereador José Paulo. Meu caro presidente, senhores vereadores, demais membros da mesa, pouco presente, eu apreciar esse relatório da ilustre Comissão Parlamentar de Inquérito constituída por Vossa Excelência, meu caro presidente, e verificando alguns itens aqui que falam das considerações finais aqui, onde pede as providências cabíveis nesse relatório, eu pude observar que, aqui sem entrar assim, no mérito das decisões dos ilustres parlamentares, vereador Cícero Teixeira, Cássio Moreira e Sebastião de Jesus, cabe a mim, como líder de governo, argumentar sobre essa matéria. Compete à Câmara Municipal a fiscalização. É uma das competências primativas e exclusivas de uma Câmara Municipal, a fiscalização. Mas, senhor presidente, seus vereadores, público presente, essa matéria, ao analisar esse relatório, eu tenho alguns tópicos, algumas considerações, eu não concordei. No caso, principalmente aqui, que se fala por exemplo, porque não houve, no meu modo de entender como parlamentar, senhor presidente, não houve dano ao erário público no sentido financeiro, uma vez que o prefeito municipal de Diamantina, ele pagou com o próprio dinheiro dele a transferência das mudas para Diamantina. E pecou, sim. Quando eu entendo, como parlamentar, que se eu fosse ouvido e visse, eu falaria para ele para que não fizesse esse transporte no veículo da prefeitura. Mas como a gente vê aqui no relatório, dentro do relatório, no boi do relatório, era uma coisa que prática do município de Diamantina, algumas pessoas faziam esse transporte, ele fez esse transporte das mudas num carro da prefeitura. Eu não estou aqui dizendo que ele está certo, que ele poderia fazer isso. Está errado. Se fosse ouvido e eu estivesse na hora, talvez eu falaria para ele para não fazer isso, né, porque vai de encontro realmente contra as leis do município. Porque no município, quando nós, homens públicos, assumem o mandato, um prefeito, vereador, o presidente da República, seja quem for, não importa o tamanho do erro, não importa que seja R$1 ou 10 milhões de reais, o que importa é a condição porque errou. Mas nós somos passivos de erro, todo ser humano é passivo de erro. A gente pode notar que os vereadores componentes dessa comissão, eles estão fazendo o seu trabalho.
eles estão fazendo um trabalho de fiscalizador, né, do executivo, como Câmara Municipal. Esse é o trabalho primordial de uma Câmara Municipal. O que eu não concordo é porque algumas pessoas, né, a gente pode ver aqui no relatório, que isso era uma coisa que acontecia aqui no município de Diamantina, e ele por uma inocência, senhor presidente. Eu acredito que seja por inocência, né? O vereador Lorival falava aqui que talvez se fosse por uma má administração e por outras causas, né? Quando ele falou uso da palavra aqui como orador, talvez estaria de acordo. Então, eu não considero aqui que houve um dano ao erário público do município de Diamantina. Eu costumo dizer que a justiça decide, o que Deus fala, que a justiça decide, o que o povo decide, a gente não discute, a gente cumpre. Né? O promotor de justiça, nós recebemos aí há poucos dias, o senhor promotor de justiça, ele abriu um inquérito administrativo, de improbidade administrativa, eventual, ele cita, para abrir eventual apuração de danos ao erário público, se houve. Né? Então, ele já instaurou a comissão parlamentar de inquérito, um inquérito administrativo para se apurar também no judiciário. Mas como a essa casa foi pedido que tomasse a devida providência, e hoje chegou o dia, né, de se apreciar essa matéria. E outras questões, senhor presidente, que está aqui no relatório, sem querer adentrar e sem querer questionar os membros da comissão, porque o vereador, no artigo 29 da Constituição Federal, fala que os vereadores são invioláveis nas suas opiniões, palavras e voto. Eu estou aqui como líder de governo defendendo o meu prefeito, porque cabe a mim defender, porque eu considero ele, nesse caso, inocente. Nesse caso, eu considero ele inocente, porque ele não sei porquê, ele tem com tanta experiência, né, de haver de uma prefeitura passada, e por tanta coisa, se ele fazer, né, ele cometer esse erro de transportar essas mudas, né, com outras mudas de outras pessoas, que segundo eu não sei também, eu não sei o que ocorreu, né, se foi só as mudas dele, ou se veio mudas de outras pessoas nesse carro da prefeitura, né, ele cometeu, né, esse erro. Ele mesmo citou aqui, ele confessou aqui, no plenário dessa casa. Mas, a meu ver, né, não houve, assim, dano ao erário público. Então, é por isso que eu discordo da comissão, né. Eu estou apreciando o relatório, que levei para casa, venho apreciando. E com relação também aqui ao item 6º, né, aqui fala até que o item 4 do relatório fala assim, seja recomendado ao Ministério Público que promova a quebra do sigilo bancário, fiscal do investigado acerca do cheque emitido pelo senhor Geraldo da Silva Macedo, no caso do prefeito de Diamantina, no valor de R$ 1.100 em favor da empresa. Aqui fala que o dinheiro que ele pagou foi dele, né? Infelizmente, ele cometeu esse erro de trazer. E aqui, senhor presidente, senhores vereadores, caros membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, no item 6, que seja representado ao Ministério Público que promova o afastamento imediato dos seguintes secretários municipais pelos fatos: Marcílio Alisson de Fonseca de Almeida, Ana Paula Dias Macedo, Milton Ávila. Aqui, senhor presidente, eu li os argumentos do seu relator e da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando se fala da Ana Paula Dias Macedo aqui no sentido de nepotismo, a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, ela fala que o prefeito pode nomear, né, pessoas para secretário municipal, não para outros cargos comissionados. Ele não pode nomear, se fosse, por exemplo, para uma coordenadoria, para outros órgãos. O prefeito não poderia nomear para outros órgãos, mas para o caso de secretário municipal, né, segundo a nossa decisão do Supremo Tribunal Federal, súmula 13, eu até não trouxe hoje ela, porque fazem muitas reuniões, eu não procurei para trazer. Então, a questão da Ana Paula, por exemplo, não existe questão do nepotismo com relação à lei. Com relação a Marcílio e o Milton, com relação às outras citadas irregularidades pela Comissão Parlamentar de Inquérito, eu fico assim na questão da independência dos poderes. A Constituição Federal, a Constituição do Estado, ela é orgânica do município de Diamantina, fala da independência dos poderes. Os poderes da União, do Estado, dos municípios são harmônicos entre si, e porém independentes.
E nenhum poder pode delegar, né, nada ao outro poder. Né? Nós não podemos exigir de um prefeito municipal, embora nós sabemos da competência de uma Câmara, nós sabemos do valor de uma Câmara, do que uma Câmara tem competência para fazer, mas nós não podemos nunca interferir.